Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Aqui estamos mais uma vez, esse nosso dia especial toda quinta-feira, esse horário especial também, para estarmos juntos nessa egrégora que a gente se forma hoje e ela permanece até a próxima quinta e assim vai, já há quase 4 anos. Temos um assunto muito importante para variar, toda semana é um assunto importante, a gente já está acostumado com isso, de esse chavão da gente falar a mesma coisa, mas antes eu queria fazer uns breves recuerdos, divulgando a desconstrução de um mito, que é o livro do Carlos Reis e do Birajara Franco Rodrigues. Esse livro promete incomodar muita gente que faz comércio e vive da ilusão, o estudo dos discos voadores, seus tripulantes e uma série de coisas assim. São 2 ufólogos dos mais antigos e dos mais respeitados, um que não mais está hoje na ufologia, e eles escrevem, desconstruindo o mito, vamos dizer, mostrando um aspecto mais pé no chão, mais real, de que não existe prova nenhuma daquilo que as pessoas falam, divulgam, escrevem sobre essas coisas, nem a própria origem do fenômeno, que não seria sequer extraterrestre. Então, eu recomendo esse livro que vai ser lançado em São Paulo na próxima sexta-feira, dia 30 de julho. É 30 sexta-feira? É sexta-feira, 30 ou 31? 31? Às 19 horas, lá em São Paulo. O segundo assunto é que a semana passada eu mandei mala direta marcando a data de um grupo que pretendo levar o ano que vem para a Grécia, a minha terra natal, o país no qual eu nasci, e que muitas pessoas sempre me disseram: "Ô Grego, você já promoveu tantas idas a diversos lugares, por que você não faz um grupo para nos levar à Grécia?" E como tudo tem o seu tempo de maturação, eu fixei uma data que eu posso repassar para vocês agora, 5 a 19 de junho de 2010. 5 a 19 de junho de 2010, vão ser 14 dias, somente Grécia, com 2 ilhas, Santorini e Mykonos. Não será uma viagem turística, claro que o turístico é porque você vai viajar, você vai para um lugar. Você vai conhecer o berço da civilização moderna, os museus, a Acrópole, Templo de Delfos, nós vamos para Tessália, nós vamos para os mosteiros de Meteora, vamos visitar lugares históricos onde a história aconteceu, o Templo de Delfos, uma série de coisas, numa viagem de lazer, de história e de outras coisas que não estão no nosso entendimento aqui e que podem aflorar lá ou depois. Então, eu ainda não tenho o preço e as condições. Já era para ter essa semana, mas como nós vamos fazer a coisa certinha, talvez até amanhã tenhamos. E assim acontecendo, vocês receberão por mala direta. Eu fiz a mala direta semana passada, muitas pessoas já se interessaram em nos acompanhar, esperando apenas a programação e os custos. E quem sabe na próxima quinta-feira, aqui nesse mesmo horário, a gente possa já divulgar alguma coisa mais concreta. Pois não. Todo mundo já ouviu falar, usa-se muito essa palavra, os 3 mosqueteiros já diziam no passado, um por todos, todos por um. E livros, pessoas, esotéricos, você já ouviu falar sempre nessa tal unicidade, somos todos um. Mas a gente fala as coisas, e eu posso dizer de cátedra, porque eu também já falei muito, eu não entendia patavina do que eu falava, mas eu falava. Eu estava na onda, estava naquela coisa, eu dizia, mas não tinha consciência daquilo que eu dizia. Quem sabe eu dizia para poder, assim, ter consciência, sei lá, alguém me dá uma resposta. Então essa coisa de você se sentir parte de um todo, porque nós temos que agir assim, temos que cuidar do nosso irmão, temos que respeitar esse, temos que respeitar aquele, porque ele é a nossa parte, um espelho do outro, e nós somos parte de um organismo vivo, de um sistema todo. Assim. Então não adianta a gente simplesmente falar e não saber o que está falando, não sentir isso em nós próprios. Então, quando a gente fala sobre o um no todo e o todo no um, a gente hoje pretende esclarecer de uma forma normal e de uma forma mais transcendental, se é que assim a gente pode dizer.
porque tudo que a gente tem feito aqui nesses 4 anos é desmistificar e desmitificar tudo e sempre mostrar o outro lado de uma questão, para que as pessoas tenham o livre-arbítrio de discernir e fazer o que é melhor para si. Então, vamos hoje abordar o uno no todo e o todo no uno. O atniatat, que vocês vão saber o que é isso. Essa aqui é uma linguagem agartina ou não? Linguagem agartina. Já ouviram falar de Agartha? Algumas pessoas não acreditam que exista Agartha, não tem problema, não precisa acreditar. Não, está lá do mesmo jeito. Está lá do mesmo jeito, exatamente isso. E o importante é isso, é que nós estamos aqui em cima, e o fato de a gente estar aqui em cima, vamos dizer, olha aqui que eu falei sem perceber. O fato da gente estar aqui em cima, ou se fôssemos, vamos dizer, se eu fosse, ou se o nosso convidado de hoje também fosse, ou se ele é ou não é, não vem ao caso. Uma vez meus filhos perguntaram para mim, pai, você é um extraterrestre? Você lembra disso, Fernando? Hein? Você perguntou também, então. Eu falei, Fernando, e se seu pai fosse? E se eu fosse um extraterrestre? Eu tenho alguma coisa de diferente? Ele falou, não. Eu falei, tá aí, a resposta você mesmo deu. Então, quando eu digo que nós estamos aqui em cima, a questão de existir ou não a Agartha não importa. Não importa porque ela vai continuar lá, independente da gente estar aqui ou não. Então, essa questão de a gente achar que as coisas boas, as coisas santas, vamos usar esse termo, a verdade está escondida em algum lugar, é mentira. A verdade está a olhos vistos em todo lugar e basta que você use uma palavra, né? Já vamos apresentar o convidado aqui, o Jorge Antônio Ouros, pouca gente conhece, né? Está aqui conosco há 4 anos. Você usa muito, como é que se diz o termo que você usa? As coisas estão lá, basta a gente ver, ou as coisas estão acontecendo e quem quer ver que veja. Como é que é a palavra? Como é que é a frase certa? Não sei. Não sabe? Ótimo, tá? E ela já não sabe uma coisa, pelo menos. Então tá. Feito esse preâmbulo, que eu posso, não sei se deu. Esse preâmbulo negativo. Primeiro, quem está chegando assim, pô, que convidado é isso. O cara não sabe o que ele... O cara já não sabe, uma coisa que ele mesmo disse. Não, com certeza eu me expressei mal. O Jorge costuma dizer que as coisas estão acontecendo e estão aí para quem tiver olhos que veja, não é isso? Você falou uma frase, daí eu não sei. Exatamente, aquela que quem tiver olhos que veja, né? Então as coisas estão acontecendo, isso que eu disse, volto a repetir, não tem nada de oculto, o oculto está claro hoje. Então basta que a gente saiba e perceba. Só não vê quem não quer. É isso, tá vendo? É claro, pô, tá vendo? Ele sabia, tá vendo? Pensei que era uma grande frase. Essa aí, mas é uma grande frase. É uma grande frase. Então tá. Então só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. E aliás, a custa de grande esforço vital, né? Você gasta a vida para não ver. Tá aí, ó. Então, como nós queremos ver, e nós somos São Tomés, né? Nem sei se essa história é verdadeira ou não, do São Tomé. Jorge, então, essa questão, vamos esclarecer hoje, temos uma grande responsabilidade? Temos. De esclarecer a questão do uno no todo e o todo no uno. Começamos pelo uno, explicando o que é o uno? Bom, boa noite, né? Tudo bom? Começar pelo uno ou pelo todo, tanto faz, porque é uma coisa só. É uma coisa só, né? Tá na própria frase. Escolher por onde começar não teria sentido então, o programa. Exatamente, está aí, ó. Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui de novo, um prazer. Outro dia, aí, uma pessoa está falando assim, eu vi lá a parte do programa e parece que você se diverte o tempo inteiro. Assim, sim, mas é verdade. Mal há nisso, né? Puxa vida. Então, eu venho aqui porque é muito divertido, é muito, muito massa. Sorrir, tem coisa melhor do que sorrir? Nossa. Não, alegria, e aqui, né? A gente, então, dá um tempo nas coisas do dia a dia e faz isso que a gente está conversando agora. Você vê aquilo que é para ser visto, aquilo que quer ser visto, né? Você fala aquilo que quer ser falado. E isso é uma coisa por si só vitalizante, satisfatória, prazerosa, esse tipo de coisa. E basta a gente observar isso, né? Tivemos um exemplo agora há pouco antes do programa começar, não foi? Hein? Ali nos bastidores. Não apareceu um assunto assim que... sim, então foi. É assim, então, as coisas acontecem pra gente... Então, boa noite a todos. É muito bom estar de novo aqui com vocês.
Só queria fazer um comentário antes, você falou assim, com relação ao livro, né? É sempre bom que quando você fala, né, em cima do que você fala, a gente Não conseguiria tenha dúvida. comentar todo o programa, né? Que não existem extraterrestres e nem nós somos, né? Na verdade, todos somos extraterrestres, né? Só que a vaga de vida, ela transborda para um planeta cada vez, né? Então, nós viemos de outro e de outro e de outro e vamos para outro e para outro, em cada um com uma função distinta, com uma gênese distinta, com uma responsabilidade distinta, um nível de consciência distinto, desde o não manifestado até o não manifestado novamente. E é exatamente o assunto de hoje. Então, essa questão do ser desse planeta ou não, ela é completamente relativa, né? Nós estamos vivas, Sim, já falamos isso, né? Mas nós fomos, né, Barishads, nós fomos Agnisvatas. fomos Asura, e vamos voltar a ser, e a gente vem e vai. Então, Só precisamos separar essa questão dessas visitas, né? isso não existe. Exatamente. Não tem, A nossa procedência, não, sim. fisicamente é impossível. Logicamente é desnecessário. E do ponto de vista de lei, seria contra a lei, né? São rondas diferentes, como você disse, exatamente, né? Uma humanidade, né? Uma gênese de um planeta interferir conscientemente, né? No livre-arbítrio ou no que uma outra raça tivesse que fazer, no que um outro planeta tivesse que fazer. Para melhorar o Ah, é? E agora complicou. Quer trocar aqui? O meu para ele e o dele para mim? Não, vamos tentar aqui. Ficar mais fácil? Segurando o microfone, daí não dá para... Vamos trocar. Não, será que se eu deixar aqui, Silvio, dá para ouvir? Assim dá para ouvir? Como é que fica o som, Fernando? Baixo, né? Então eu vou trocar o meu com ele. Aqui tudo é ao vivo, não tem... Ele está com problema no... Não é verdade, Fernando? É porque quem opera a mesa técnica é o Fernando, que é o filho do grego, que ele não falou, mas então vou falar. Por isso que ele disse assim, não é verdade que quando você era pequeno você perguntava se eu era extraterrestre, então porque o Fernando é o filho do grego. Então isso aqui é mais uma prova de que nós estamos aqui ao vivo com vocês e tudo que acontece aqui é espontâneo. Nós estamos trocando, que estamos com problema de som. Oi, melhorou? Pronto, estamos aí, com Fernando? problemas de som. Pronto, vamos lá. Beleza. Tá bom, Fernando, agora? Tá. Então, assim, é uma coisa muito interessante. Terminando a questão o conceito de, sim, extraterrestre. o conceito de, a gente vai voltar na metade, mais ou menos, daqui uns 25, 30 minutos, nós vamos voltar exatamente nesse ponto. Então, o conceito de o conceito de raça, o conceito de eu, o conceito de diferença, tudo isso é Maya. Né? Maya é um termo sânscrito que designa a ilusão, e ele designa o mundo que nós vemos, o mundo que é visível, porque o mundo que é visível é aquele que reflete a luz, ou a luz do sol, a luz artificial. Então é o que nós vemos. Fora do mundo que nós vemos, tem todo o invisível, assim como fora do mundo que da matéria que nos compõe, tem toda a composição verdadeira do homem. Então, todo esse conceito ele é completamente ilusório, mas é o conceito no qual se assenta todo o discurso, né, da humanidade atual. Porque se você tira da humanidade atual a base do que é visto, você tira a base de Maya e você mostra que a vida ela não tem esse ciclo finito que se pensa do nascimento até o conceito que a gente chama de morte, aí toda a base humana, toda a base social, ela fica sem apoio. Então, por isso que as pessoas fazem questão de preservar essa questão da individualidade. E a coisa muito interessante porque existe o conceito de individualidade, só que a individualidade ela foi dada logo no início da gênese do planeta, logo no início da gênese da raça humana, ou do que viria a ser a raça humana, exatamente para diferenciar, né, o resultado da cadeia anterior que devia evoluir nessa. Então, os Kumaras, eles dão para aquela humanidade ainda embrionária um conceito que a gente já falou aqui, chamado Ahankara, A-H-A-N-K-A-R-A, que é a egoidade, que é o eu sou.
para que daí então, eu tendo consciência que eu sou, enquanto unidade e evolução, enquanto divindade, eu conseguisse fazer o meu trajeto evolucional nessa ronda planetária, levando o meu entorno junto. E o meu entorno é vital, físico, astral, mente concreta e mente abstrata. Então, esse que é o sentimento de individualidade. Só que daí, por conta dos atalhos que essa evolução humana toma, o sentimento de individualidade, ele passa de um conceito divino para um conceito humano, né? Aí hoje, né, o eu sou, a âncora não é mais eu sou indivíduo divino, nem você é eu sou o Jorge, você é o Eustáquio, Andrés Patonas. E isso é uma maia, até porque a alma, ela é completamente perene, né? O indivíduo nasce sem alma, ele plasma algo durante a existência e quando ele morre a alma vai ser sublimada e se tiver um nível de evolução, um grau de deputado suficiente, essa alma se vincula permanentemente ao espírito e tem o conceito de mônada. Tá, pois não. Eu quero fazer uma parte porque parece que é impressionante como uma coisa flui para o que está presente, né? Brincadeira. Essa semana eu estava falando com um amigo a questão da alma e ele me fez uma pergunta e essa pergunta estava aqui na minha cabeça nesse instante e você chegou exatamente e eu queria saber como encaixar a questão da alma em si e você me fala da alma e me dá brecha de falar. Então é impressionante isso aqui, como as coisas se ajeitam. Estávamos explicando isso, que a alma é exatamente a nossa personalidade. O ser humano nasce sem alma, né? E ele vai construindo a alma dele. Depois que ele desencarna, vamos chamar assim, depois que ele passa para outro plano, o objetivo da alma dele é tomar consciência daquele estado e se sublimar. Sublimar significa desaparecer, correto? Não, está errado. Então a pergunta, qual é a pergunta que tem que ser? Quando você pergunta correto, eu falo que não, parece que você está errado. Não. Só que daí a abordagem é que é por um outro ângulo, porque não é tão simples. Deixa eu formular assim a pergunta dele então, para quem sabe caiba dentro da coisa. Não, ele só pergunta se a alma reencarna. Eu falei, não, a alma não reencarna. Eu sei o que você ia perguntar. Quem reencarna é o espírito. O espírito com a sua, e a ideia dele, sua mônada. E a dúvida dele não era nem se a alma reencarna, né? Ele queria saber da sequência, né, de memórias de uma para outra, né? Isso é impossível, isso não existe, né? Até porque a memória ela é retida no sistema cérebro-espinhal e no cérebro físico, e o cérebro físico ele é desconsiderado no momento da morte. Mas a alma, então, falei que daí não está certo. Sim, eu não tomei como errado, entendi. É que assim, é que a alma não é assim, eu nasço sem alma, aí eu eu crio uma alma, e quando eu morro ela é descartada. Não, é que assim, a alma, ela é o conjunto, isso tem a ver também com o assunto que a gente está conversando hoje. Sim, claro. Então, a alma, ela é um conjunto de seres, ela é um conjunto de fatores, ela é um conglomerado de acontecimentos que envolve o corpo vital, para manter coeso, né? Ela envolve o plano astral, quer dizer, todas as emoções que eu tenha, independente das mais exteriorizadas, as mais ocultas, todas elas, né, vão se entrelaçar, que são os tais elementais entrelaçados que compõem o plano astral, todos os níveis do plano astral, e mais a mente concreta. Então, todo o meu conhecimento, toda a lógica, todo o raciocínio, todas as dores, amores, ansiedades, tudo que eu pense, ou queira, ou deseje, tudo isso está naquela alma. É a alma, é a não alma, é estar tem razão, é a alma. Que então, a alma disso, ela é isso, ela não é constituída, ela é isso. Então, por decorrência, aí, obviamente, quando a criança vai ser gerada, então ela escolhe o período, mãe, a gente já conversou sobre isso, escolhe a nação, escolhe o ramo racial, escolhe a família, escolhe a mãe, escolhe o mês que quer nascer, escolhe o ano, escolhe tudinho, né, assim, na ponta do lápis, né. Aí, então, desenrolou o átomo causal da essência anterior, esse desenrolar atrai matéria semelhante à que existia na existência anterior, mas é um átomo, entende? E não tem a ver com relação a essa questão de conseguir ver a encarnação passada, que isso aí para ver, só se vê no corpo causal e só quem vê é o mestre só tem um, entende? Aí então, desenrolou, fez alma, então a criança, ela nasce com tendências positivas e negativas, que são as escandas e nidanas, que vão daí aglomerar, fazer... unir ou atrair a matéria astral e matéria mental, que vai dar a tendência para aquilo. Isso vai fazer com que aquela alma seja moldada,
E aí então começa o convívio familiar, começa o convívio na escola, né, as ansiedades e tal. Então essa é a alma. Agora, qual é que é o objetivo da alma? Isso que é uma coisa muito interessante. Isso. Qual é que é o objetivo? É que assim, a própria existência, ela tem uma razão muito clara, que é transformar a vida em energia em vida consciência. Se o meu espírito, né, ele perpassa entre existências, né, e vai entre globos, entre planetas, o que seja, então para que eu vou existir se eu já sei tudo? Exatamente, porque a ideia é fazer com que a matéria não consciente se misture com a matéria consciente e adquira tal consciência. Então, o objetivo de a alma ser plasmada e dela existir, isso não existia antes, e tem o sistema cérebro-espinhal, que ele foi dado, né, nessa gênese para a humanidade viva, que antes não era uma característica da humanidade. Aí ele faz com que eu tenha a capacidade de parir e entrelaçar e alimentar os seres que são a minha alma. Com qual objetivo? Para que eu tenha uma existência pacífica, harmônica, consciente, e para que esses seres adquiram pacificidade, harmonia e consciência, para que eles sejam sacados do lugar onde eles estavam, matéria bruta do astral, e sejam guindados, alçados, né, à categoria de elementais conscientes, encarnando como humanos na próxima. Puxa vida. Entende? Os que são aquela alma. Kuthumi, a gente vai falar depois, então, um dos Kuthumi é uma linha do Pramanta. Ele diz que... Não é um mestre, não, é uma linha. É um adepto, né, de uma das linhas do Pramanta, a gente vai conversar em seguida. Então, um dos Kuthumi falou assim, o ser humano, ele é um dínamo que fica permanentemente transformando energia bruta, né, em seres vivos, altamente distintos ou completamente sofredores. Quer dizer, tudo que você pensa, você pega a energia bruta do universo, sim, você está criando. Você plasma em vez de assim, você plasma no plano astral, você cria um ser, você dá uma inteligência, uma finalidade para esse ser. Qual inteligência? Ou abstrata, ou um ser elevado, pronto para já seguir a evolução. Quer dizer, eu saco parte, eu retiro parte do plano astral e dou vida, e dou a minha consciência, é o meu filho. Né? E aí esse filho eu digo assim, ó, filho, você fica aqui no mosteiro, ou filho, eu conscientemente estou te parindo para você chafurdar no plano mais baixo do plano astral e sofra. E mais, sofra e se alimente da minha vida, porque nós dois vamos morrer juntos. Com uma diferença. O corpo físico desse que criou inconscientemente ou conscientemente aquele ser no plano mais baixo do astral, esse perece e o filho fica. Porque a criatura parida no astral conscientemente se entrelaça com os semelhantes e ela sobrevive à própria existência de quem a gerou. Isso é o egrégora humano. Então a alma, ela é perene, ela é criada com o ser, né, e porque ela se alimenta através da rede vital, sistema cérebro-espinhal. Sim. Né? É o que eu como, o que eu respiro e a luz que eu transformo. Então quando cessa o dínamo que alimenta a minha alma, ela começa a se desagregar. Ela se desagrega dessa unidade de existência que eu fui, né? Mas os seres que eu criei permanecem. Só que permanecem como elementais dispersos, já entrelaçados com os semelhantes. Na próxima existência, eu não tenho noção que eu era o Jorge, ou que eu era o Grego, ou quem era, ou seja, eu sou o que eu sou, não quem eu sou. E o que eu sou, um conglomerado de existência, que no momento eu sou quem eu sou, eu tenho uma identidade civil. Tá, só fica só um esclarecimento. Já falamos isso um monte de vezes, mas como quem mais aprende aqui no programa sou eu. Somos nós. Uma pessoa tem o óbito. Ela tem duas coisas nela, vamos chamar assim, bem simples aqui, o espírito e a alma que nós acabamos de falar. No desencarne, na morte, na chamada morte, o espírito vai para onde? O espírito volta para a fonte, que todo mundo fala. Isso é muito importante. Não é isso? Não, essa é uma pergunta muito importante. Não, eu estou dando isso porque é engraçado, porque daí a forma como isso se... Mas é o que eu falei antes? Porque assim, não existe um lugar, né? Lembra, a gente conversou, não sei se a gente conversou aqui uma vez, é que assim, qual é que é o corpo físico do vital, né? Cada 7 átomos de vital gera um átomo físico visível. Qual é que é o corpo físico do astral, ou qual é que é o corpo dos seres que existem no astral hoje, ou qual é que é o corpo de uma emoção? Se você pudesse tocar na emoção, 7 átomos de uma emoção qualquer geram um átomo vital. 7 átomos do vital geram um átomo físico.
Então, você quer saber qual é que é o corpo físico, né, de determinado plano, é só fazer a escala de 7 reversa para chegar no físico. Sempre aglutina 7 gera 1 no próximo, 7 desse gera 1 no próximo, 7 assim. Então, pergunta, o espírito tem corpo? Óbvio que tem. E eu estou falando que o espírito, Atman Buddhi Manas, é o corpo átmico, ele tem corpo, né? E como é que ele é formado? Por uma quantidade de átomos específicos. Aí, se eu pegar 7 átomos do plano átmico, né, ele vai fazer um do plano búdico, e assim até chegar no físico. Entende? Então, a alma tem corpo. O corpo físico é o corpo mais denso. Quando a gente passa pelo fenômeno que se conceitua como morte, Sim. que um dia a gente pode falar com mais detalhes, não acontece nada, ninguém vai para lugar nenhum, porque todo mundo já está no seu devido lugar. O que acontece é que se rompe o fio que une, né, o que liga, né, esses veículos todos, né, esses 7 veículos, que é o físico, vital, astral, mente concreta, mente abstrata, Buddhi, Atman. Buddhi, B-U-D-H-I, Atman, A-T-M-A com acento. São palavras em sânscrito, não tem correspondente em português, mas Atman Buddhi Manas é o que você conceitou como espírito. Então, se rompe essa ligação, né, que mantém aquela unidade evoluindo, o espírito permanece aonde? Aonde ele está. Onde sempre esteve. Porque é o seguinte, e aí a gente falou de início da frase que se perguntou, que a gente faz força para não ver, é o que é o seguinte, nós estamos mergulhados no plano vital. Estamos mergulhados no vital e nós, fisicamente, e o vital, estamos mergulhados no plano astral. Nós, plano vital e astral, mergulhados na mente concreta. E assim até no plano de espírito. Então, nós existimos hoje mergulhados no plano átmico, que é o próprio espírito. Nós respiramos o plano do espírito. Nós respiramos o plano da divindade. Então, quando separa o corpo físico do princípio divino, para onde que ele vai? Para onde ele sempre esteve. O que acontece é que não é um influxo de... Podemos chamar o sempre esteve de todo, então. Exatamente. Exatamente. Apesar de ser o uno está no todo, então é exatamente isso. É porque o uno e o todo é uma coisa só. É uma coisa só, então é um fragmento. É porque o uno, né, ele se capilariza, ele se manifesta no todo para fazer com que o todo tenha consciência do uno, que na verdade é ele mesmo, é a consciência, né, se entrelaçando com a matéria e vice-versa, como é a razão da existência, que é transformar vida, energia, em vida, consciência. Porque veja que interessante como as coisas acontecem realmente aqui. Porque já falamos N vezes aqui nesses 4 anos. Falamos de alma, falamos de espírito, falamos de corpos, né, os níveis, isso aqui. E hoje, para mim, é uma novidade o que você está falando, porque você está você não está separando as coisas, né? E você deu um entendimento totalmente diferente agora. Que é exatamente o do céu. Não, a gente realmente vai em níveis, Quer devagarzinho dizer, a gente vai conversando. O que eu percebo aqui é que o que era separado, no meu ponto de vista, não é separado coisa nenhuma. Não, porque é isso que eu te falei. O sentimento então de individualidade. A gente focar bem isso o sentimento da individualidade, que é o que a gente falou agora um pouquinho, que é o Ahankara, quer dizer, o Ahankara, quer dizer, eu sou, ele foi dado a essa humanidade jiva. Né? A individualidade, no conceito como nós temos aqui, ela inexiste. Não existe o conceito de individualidade. Existe a mônada evoluindo. Só que um conjunto está ligado, a gente vai conversar isso agora em seguida. Então, sempre em escala de 7, a gente está entrelaçado até chegar a um ponto. Tá. Existe um ponto, esse ponto é dividido em escala de 7 até chegar em cada um de nós. É, né? De cima para baixo. De cima para baixo. Tá. De cima para baixo, aí uma analogia, na verdade, ele do mais sutil para o mais denso. Perfeito. O mais sutil vai se entrelaçando, né, em escala de 7 para formar o mais denso, não por diversão, então, mas porque o mais sutil, ele precisa que o mais denso se transforme em ele, nele, adquira consciência, né? Então, você pode exercitar e fazer o caminho de volta, né? Se você tiver a condição, você tem essa condição. Só que a casa do pai, né, quando a gente pensa assim que daí eu vou me transformar num adepto para ir para algum lugar, esse algum lugar é aqui. É aqui, perfeito. É o pai e mãe cósmico, né, no 8º chakra, e aí aqui se realiza e você tem consciência de quem você é, do que você é, né? Porque o quem é uma coisa muito humanizada, mas o que eu sou, isso é divino. Aí já vem nas 3 perguntas lá, né, quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou. Perfeitamente. A resposta é só uma, né? De Deus. Aí pergunta assim, mas Deus não, Deus.
né? Deus, né? Da própria divindade, né? Que está em cada um de nós. Então, dentro da questão sim. do um capilarizado no todo. Então, em escala, né, a própria divindade em cada um de nós opera porque nós temos consciência de quem e o que nós somos. Tá? Eu Então, acho que está ficando. Acho que o pessoal deve estar entendendo. Acho que tá interessante. sim. Não, porque às vezes complica as pessoas, Não, sim, às vezes mas eu acho que sim, está mas indo sabe bem. por que complica? Veja como é uma coisa assim, muito interessante. Porque é novo, né, Não, Jorge? É uma quer ver? informação Então, nova, falar para você caramba. assim, por que às vezes complica quando vocês estão ouvindo, né? Então, ouve, né? E aí está ouvindo um conceito abstrato, obrigatoriamente, mesmo se vai imaginar, ou se você está só ouvindo e não vai imaginar, isso se transforma numa imagem. E essa imagem está ligada a um ser vivo, que vocês acabaram de plasmar por uma coisa nova que tenham ouvido. Essa imagem, como ela está viva, ela tem que ser alimentada vitalmente em vocês. Né? Quer dizer, o que vocês estão ouvindo tem que ser alimentado vitalmente em vocês para ser compreensível. Quando vocês alimentam vitalmente para ser compreensível, o compreender significa o seguinte: você traz aquilo que vocês acabaram de ouvir, quer dizer, vocês plasmaram, vocês trazem perante a mente concreta de cada um de vocês e vão tentar passar em filtros. Isso assim, ó, dentro do conceito da instantaneidade, milionésimos de segundos. Então, traz aquilo que foi acabado de ser ouvido, que foi plasmado, foi parido, foi gerado através do Agni Tattva, e aí do Tejas Tattva, desculpe, que é Agni porque é fogo. Aí então isso é trazido perante a lógica, que é um conglomerado de seres que é o que vocês têm como lógica, raciocínio e conhecimento acadêmico, e aí então tem que passar por filtros. Se esse conhecimento ele passa pelos filtros, né? Aí então ele é aceito, só que tem uma coisa assim que é muito, muito clara, muito límpida, que é assim, para passar pelo crivo da mente concreta, esse abstrato tem que ser aceito. Só que quanto mais a mente concreta aceita o abstrato, mais ela tem que se permeabilizar para o influxo da mente abstrata. Né? E a mente concreta permeabilizada pelo influxo da mente abstrata, ela é completamente desmontada. Ela tem que ter uma nova lógica, que é a lógica do abstrato. Né? E o elemental, o conhecimento que tem em cada um de nós, que são os medos, a lógica, aquela coisa petrificada, aquela casca grossa que cada um tem, ele tem muito receio disso por quê? Porque significa a sublimação. É verdade. E sublimação para ele, porque ele não consegue entender o conceito de sublimação, é a não existência, porque ele deixa de ser o medo do abstrato e passa a ser a integração com o abstrato. Então, é quase uma função, assim, uma reação instintiva para sobreviver. E ele vem e renega. Ah, mas isso é besteira. Ou me prove, ou então deixa eu ver. São todos artifícios da mente concreta para que ela não seja transformada. Não sei, exatamente por quê? isso. Por quê? Mesmo. Porque foram coisas que nós mesmos criamos. Por quê? Porque a lógica foi ensinada muito cedo para as crianças, porque uma porção de conceitos desnecessários foi embutido na cabeça das crianças antes dos 7 anos, porque não ensinaram para as crianças a pegar e ver as cores do som, o som das cores, o cheiro dos números, esses tipos de coisas assim, que daí você teria uma mente concreta já entrelaçada com o abstrato, e aí todo o conhecimento que viesse, ele seria imediatamente visualizado e assimilado. Em assimilou, você olhou para o conhecimento, ele olha de volta para você. Já não é mais meu, já não é mais teu, é de quem ouviu. Perfeitíssimo, perfeito. Então, aproveitando, já que nós estamos no embalo bom, para você continuar com o seu tema, eu só queria fazer mais uma parte. Vamos voltar para o animismo. É imprescindível que a gente esclareça isso. Você disse numa certa ocasião aqui que o que se manifesta em grupos espíritas, vamos chamar assim, são almas, a ânima, e também tudo aquilo que o médium cria. O astral é plástico. O astral, que nós somos todos criadores. Quando eu penso alguma coisa, eu criei essa coisa, eu alimento essa coisa, dissemos bastante então. Então, num grupo espírita, que existem muitos, inclusive de cura, uma série de coisas, nisso tudo que nós falamos agora, a atuação, então, é de almas. Sim, e é uma atividade, né? Isso é uma abordagem que eu não tinha feito ainda, completamente, como é que é quando você vai ajudar alguém? Tem palavras que eu não me lembro. Quando você vai se preocupar com alguém, humanitária? Isso. Humanitária, que é a atividade humanitária é o envolvimento kármico por excelência. Mas assim, então, você ir cuidar de um ser vivo, né? É de lei.
você daí vai no astral para pegar e auxiliar, no caso da doutrina do espírita, para auxiliar um ser que não tem mais corpo físico, que é uma alma, também é de lei desde que saiba as regras, porque você está ajudando um conglomerado de seres que tem por função só evoluir, né? E que foi criado sem ter pedido para ser criado, foram paridos sem ter pedido para serem paridos e foram abandonados sem consciência, né? E aí não sabe o que fazer, busca se alimentar vitalmente para perpetuar uma existência que já não tem mais base para isso. Mas o que se manifesta é a ânima, é a alma daquela existência que aconteceu. Então, as pessoas que estão envolvidas com isso, elas se consideram, eu já passei por isso também, já passei por esse caminho, por isso que eu posso falar hoje, as pessoas, o que há de verdade nessa questão? O médium, na visão espírita, do jeito que o espírita vê o médium, ele é um devedor, ele tem karma, ele está lá porque ele tem que... Essa história é uma história ou é uma história? O fato de eu estar num centro anímico, vamos chamar assim, em vez de centro espírita, trabalhando, significa que eu sou devedor e que eu estou lá para fazer uso... Não, você está assim... Ou é o meu livre-arbítrio que está determinando isso? Você está trabalhando pela humanidade, você está dando da tua vida para ajudar a humanidade, né? Só que você tem que fazer conscientemente para que você não gere entrelaçamento kármico e não perpetue desnecessariamente a existência de almas que tem que se sublimar. O que é o conscientemente, então? Como é que o médium vai saber o que ele vai... Tem que conhecer as regras do plano e agir neutramente, tanto para o invisível quanto para o visível. Entende? Você tem que ajudar sem se envolver, você tem que ter consciência do que está fazendo. Entende? Se você caiu e machucou o joelho, né? Aí você está chorando, né? Eu vou e me ajoelho do teu lado e a gente chora junto e eu não sei nem como curar teu joelho, eu não sei nem porque você está chorando e nem você sabe, você está desperdiçando energia e eu também. A gente vai só se lembrar porque um dia a gente chorou junto porque você machucou o joelho, quer dizer, é uma coisa desnecessária, né? Esse comportamento ele tem que ser seguido quando você está trabalhando com qualquer plano. Então tá. Tá? Podemos dar sequência, quem ouviu, então. Pensa bem sobre isso. Bom, vamos voltar então. Vamos. Quando a gênese planetária vai começar, então para dizer a questão do uno até chegar no todo, né? Então, eu tenho um planetário que vai se encarregar de toda uma ronda planetária. E a gente já falou aqui o nome dos planetários, né? Adbel, Anubel, Alusbel, Atlasbel, Arabel, Akbel e Satyabel. Tá? Esse é o nome dos 7 planetários. Um planetário, assim, é aquele ser que vai controlar toda uma ronda planetária. É a primeira manifestação do Uno. O Uno se divide em 7 para agir. Opa, 7 o quê? Em 7 para poder agir no universo. Para poder agir, tá. Então, o Uno se divide em 7 para agir no universo. Cada um desses 7 vai agir a seu tempo, um cada vez, que é a questão das rondas planetárias. Perfeito. E por isso não ter esse cruzamento. Uma vez que o Uno, o não manifestado, se projeta cosmicamente nesses planetários, aí ele tende à antropomorfização, ele tende a descer até a matéria mais densa para fazer com que a matéria evolua. Aí então o planetário, né, ele vai estar conectado ao que a gente conceitua como Maharajas. Sim. Né, grande rei. Né? Então Maharaja, Dhritarashtra, Virudaka, Virupaksha e Vaisvarana, é o nome dos 4 Maharajas. O Maharaja, quando ele vai, então, no sentido de descida, e veja que sempre na escala, sempre para 7, né? Quando ele vai se projetar, então, ele se antropomorfiza cosmicamente como se fosse um Kumara. Dhyananda Kumara, Sanat Kumara, Sanat Sujat Kumara, Satya Kumara, Ardhanarisha Kumara, que é o 5º Kumara, Adi Kumara e Anupadaka Kumara. Tá, são os 7 Kumaras. Aí o Kumara, ele vai e se projeta ainda no sentido de descida. Então, do Kumara, aí se originam Dhyanis, né, Dhyanis Budas, Dhyanis Jivas, Dharanis, cada Dhyani tem 2 colunas de... Cada Dhyani tem 2 colunas de Dharani. Também se antropomorfizam?
Todo mundo. Corpo físico. Tá, porque corpo nós estamos no físico. mundo físico Sim, e tem que ser, né? exatamente. Aí então vem Indiane, Dharani, Aranidruva, Duija, Yokanã, Adepto e vem. Em paralelo a isso, toda essa escala, ela obedece às chamadas 7 linhas do Pramanta, né? Que são 7 linhas nas quais flui toda a coisa cósmica, toda a orientação para que a matéria evolua, né? E aí cada linha do Pramanta se divide, se ramifica, né, em várias linhas, várias ordens, vários conjuntos de seres, e isso tudo tem o nome de árvore genealógica dos Kabiris. Os Kabiris, tá. Kabiris ou Kumaras, né? Aí então as linhas do Pramanta são Abhyala, Ala, Najib e Rakovsky. Então, onde a gente conversou de Mestre Rakovsky, não é é uma linha do Pramanta inteira, né, que é da linha dos Rakovsky. Só que a linha Rakovsky, Abhyala, Najib e Rakovsky, elas formam o triângulo da evolução, né? Aí tem as 4 linhas do Pramanta que estão em atividade, porque a gente está na 4ª ronda planetária, que é Hilarião, Serapis, Moria e Kutume. Que não são pessoas. Não, são linhas do Pramanta. Exatamente. E aí pergunto assim, mas a qual linha do Pramanta eu pertenço, né? Já que isso aqui vai derivar para cada um de nós. Hilarião é da linha das artes. Então, toda pessoa que trabalha com a linha das artes, ou que gosta da linha das artes, ou tem afinidade, ela está, de uma maneira ou de outra, entrelaçada com a linha Hilarião. Moria é a linha da ciência. Sim. Ciência, tecnologia, etc. Serapis é a linha do trabalho, da ação, né? E Kutume é a linha da devoção, a linha do amor. Aí então, eu gosto da tecnologia, mas eu também gosto de adquirir conhecimento. Em mim operam as 2 linhas. Ah, sim, tá. Isso que Nunca só quem segue o trabalho especificamente de uma linha é o adepto que pertence à linha do Pramanta. Só que daí a coisa fica assim, isso é uma coisa muito interessante, porque assim, a possibilidade de falha evolucional, antes ela existia em todos os níveis. Asuras, Agnisvatas, Barishadis, Kumaras, todo mundo, né, podia pegar e dar uma escorregadinha em termos de evolução, agora já não mais. Mas então, quando você pega um adepto de uma linha do Pramanta, né, antes, né, ele sequer convivia com o adepto da outra linha. Porque a tônica, uma vez que ele é só de uma tônica, ele é completamente engessado naquela função. Interessante. Né? E aí em nós não, em nós todas as linhas operam, mas são 7 linhas do Pramanta. Tá? Aí, então cada um de nós está ligado a uma linha dessa aqui. Essas linhas do Pramanta, elas vêm e se exteriorizam, né, no formato de ordens, que daí vão interagir no seio humano. O que uma ordem faz, o que uma linha do Pramanta faz, o que um Dhyani ligado a uma linha do Pramanta faz. Ele dá à humanidade aquele conhecimento. Então, a origem do conhecimento humano, né, ela vem daqueles seres, né, ligados àquela linha do Pramanta que gera aquele conhecimento. Então, todo o conhecimento que nós temos e toda a nossa gênese, ela sempre vem sendo capilarizada, ela sempre vem acontecendo em regimes setenários, sempre em escala de 7, até chegar na unidade que somos nós. Porque, veja só, antes da gênese no planeta que a gente está agora, então nós tínhamos os Kumaras, né? Aí eles deram um impulso inicial de divisão. Depois aí nós geramos os Asuras. Aí os Asuras vão gerar os filhos do ar, né? Os primeiros, né? Aí os Asuras vão gerar os Agnisvatas. Depois Barishadis. Mas daí só que assim, Kumaras e Asuras geram Agnisvatas. Aí o resultado de Kumaras e Asuras gerando Agnisvatas se projeta nos Agnisvatas e trabalha para gerar Barishad. Sempre o resultado, né, ele sai e passa a gerir o plano seguinte. E o que não evoluiu, não passou adequadamente, ele entra no plano seguinte em cadeias, né, aí dividido nessas 7 linhas do Pramanta e em algumas outras coisas não preciso dizer. Então ele vem e se projeta o seguinte, então assim, eu tenho Agnisvatas, né, mais Barishad gerando Jiva, depois eu vou ter agora Agnisvata mais Barishad mais Jiva gerando o Arabelino, que seria a próxima hierarquia, depois eu vou ter a Agnisvata
né, Barishad, Jiva, Arabelino, gerando a humanidade Akbelina, e assim a gente vai até o final do ciclo. Sempre o impulso evolucional, ele vem e se divide, né, em cada um de nós, e todos nós agimos em função desse impulso evolucional, desse conhecimento, do ponto de vista de criação, de conhecimento, de planação de capacidade. Do ponto de vista físico, nós somos derivados direto, né, da gênese das hierarquias que nos antecederam, né? Então, eu tenho um que se manifesta em Sete, que se manifesta em Maharaja, que vem para Kumara, que vem para Makara, que vem para Dhyani, que vem para Dharani. Aí eu venho aqui e digo assim, não, mas eu sou branco, aquele dali é vermelho. É um atestado de ignorância, né? Assim, ignorância no sentido verdadeiro da palavra. Desconhecimento. Não, mas e também daí nesse caso de ignorância de ignorante mesmo, do ser incompetente para entender o mundo em que está inserido. Ou fala assim, não, mas a minha raça é superior à tua, não, a minha família é superior à tua, o meu país é superior ao teu. Em que mundo? Não existe isso. Nós somos uma massa única, nós somos uma única unidade que se projeta em escala de 7 para evoluir, e no campo da visibilidade, no que nós enxergamos, onde a luz se projeta e reflete nos olhos, eu moldo a imagem e vou traduzir mentalmente, é que eu vejo a distinção da unidade. É que eu vejo o teu nome, é que eu ouço o teu nome, o meu nome, o nome da Rose, do Alvin, de todos nós. Mas não existe essa separação. Por quê? Porque exatamente o somatório das experiências de cada um de nós, né, em todas as linhas de conhecimento, que alimenta no caminho de volta, devolve a consciência aí para o Arani Dhruva, para cima daí para o Dharani, para o Dhyani Jiva, para o Dhyani Buda, para o Makara, para o Kumara, né, para os Maharajas e para o próprio o não manifestado. Então, esse processo de divisão é unicamente para fazer com que a matéria mais densa evolua. E aí volta, deu bem certinho, 35 minutos, volta, né, naquilo que se perguntou sobre a alma, né? Então, todo esse influxo, né, de consciência, ele se projeta para fazer com que parte da matéria que não tem consciência adquira a consciência. Tanto é que antes a consciência do ser humano, ela era do que não dá para chamar de ser humano, ela era baseada no sistema, o que a gente chamou de sistema linfático, né? E depois a consciência foi baseada no sistema cérebro-espinhal, porque daí deu-se o poder de criar em todos os planos. Então, o objetivo de fazer essa capilaridade, essa descida, né, nesses ramos da árvore até chegar na unidade, é para dar a essa unidade a competência de criar conscientemente nos planos invisíveis, porque esses mais na frente vão ser os visíveis, que são os filhos do futuro, né? E aí então, toda multiplicidade ela emana de um, fisicamente. Toda multiplicidade ela emana de um em termos de conhecimento. Toda multiplicidade ela emana de um em termos de espírito, que a gente tem uma única coisa onde emana todo esse conceito. 2 perguntas. Pois não. Nós falamos durante essa semana, ontem, que a gente se encontrou, eu fiz uma pergunta para você e que cabe aqui hoje. Porque o Uno, na nossa concepção terrena, e que todo mundo que está nos assistindo, quando a gente pensa no Uno, no Criador, no todo, a gente cai num nome que chamamos de Deus, né? Ontem você dizia para mim que nós conversamos sobre certo alguém. Melquisedeque. Isto, Melquisedeque. Melquisedeque. Se escreve M-L-E-K-I-T-S-D-E-K. Melquisedeque. Que ele está na Bíblia. Ele se aquele exatamente está perfeitamente. Dias, aquele a quem Arão pagava os dízimos e aquele de quem sacerdote Jesus era sacerdote. O rei de Salém, segundo, né? Jesus era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então a própria Bíblia admite a existência de Melquisedeque. E todas as tradições orientais, Melquisedeque faz parte da E o que me chamou a atenção, que você disse que ele se fez carne, né? Ele tá aí antropomorfizado. Sim. Então, pelo que você quer, pelo que eu disse, então Deus se antropomorfizou, podemos dizer assim. Aí vem isso que a gente estava falando.
o conceito de Deus, para a gente não incorrer numa análise como se fosse uma análise religiosa. Claro, sem religião, mas só para a gente chegar. Quando a vaga de vida ela transborda para o planeta seguinte, a primeira coisa que existe nesse planeta é um núcleo chamado Shambhala, que é onde existe, né, a manifestação física do não manifestado. Aí ele adquire um nome. Que nome? Melquisedeque. Ele é a consciência cósmica agindo naquele momento universal. Nesse caso nosso que a gente estava conversando, em que Melquisedeque vem e se antropomorfiza, ele existe enquanto planetário, aquela coisa. Mas eu achei interessante. É porque foi um momento sem precedente cósmico, porque antes nunca tinha acontecido. Nunca tinha acontecido, porque isso aconteceu para fazer com que, quando o Kumara se manifesta, Makara, Aranidruva, Duija, os Lípicas, sempre se manifestam com duas faces, a face do bem e a face do mal, que existia antes, né? Com a vinda, a antropomorfização de Melquisedeque, quer dizer, agindo humanamente, né? Então, em determinado momento, as duas faces, as duas bocas, bebem na mesma taça, né? E aí, a partir desse momento, o que existia, que era o não cósmico, que era a divisão, era a polarização, que era a rebeldia, que a gente conversou ali com relação a Davi, então, isso deixa de existir. Não, isso é então, divino, cosmicamente, isso é bacana. Isso é divino, tá assim, isso é arabelino. Acaba com aquela distância entre o divino e o humano. Não, e é muito interessante porque assim, sempre o oitavo ele gera 7 para ele se projetar, né? Então tem o oitavo Kumara e assim, essa ação, né, de fazer com que todas as coisas entrassem em ordem nos seus eixos novamente, é a ação do próprio oitavo, né? Então isso está quase que além do divino, né? Isso é coisa do sempre. Então, eu achei bacana isso exatamente porque encurta ou então tira toda essa distância entre o divino e o humano. Então, na mesma... Por isso que daí a gente volta à primeira frase e não vê quem não quer. Então tá. E aí, complementando, para a gente deixar o tempo depois para que a gente precisar, quando a gente fala o uno no todo e o todo no uno, o famoso, quer dizer, famoso não, o contumaz para nós que estamos... um por todos e todos por um, né? Exato, e o atniatniatat, não é o um por todos e todos por um. O uno no todo e o todo no uno, né? O um no todo e o todo no um, ou o uno no todo e o todo no um. Isso é o atniatniatat. E aí isso teve uma não sei qual é que é o termo, mas se distorceu um pouco e virou um por todos e todos por um. É aquilo que fizeram os três mosqueteiros. O um, ele jamais vai estar por todos. Por quê? Porque ele está em todos. Todos, perfeito. E não tem como todos estar em função de um, por quê? Porque em cada um do todo está um. Então é o um no todo e o todo no um. Esse é o resumo da própria evolução cósmica. E daí tem uma frase que é o atniat-niatat, o um no todo e o todo no um. Porque isso é o importante. Por que nós escolhemos esse tema hoje? Exatamente para tentar levar para as pessoas de que realmente não existe distanciamento entre nós e o divino, entre nós e a fonte, entre eu e você. Isso. É isso, né? Branco, preto, vermelho. Exato, para a gente... E não existe diferenciação sequer entre o humano e o divino, né, do ponto de vista desse complexo evolucional, né, cósmico, entre a superfície do Agartha, Shambhala, não existe, porque assim, o que existe é só uma precedência, né, e assim, da mesma forma como o não manifestado está aqui, e aí se projeta em Shambhala, né, e aí vem e se manifesta a multiplicidade que a gente vê, de baixo para cima é o mesmo processo, então todos eles se projetam nas ordens, possam ser representativos, e isso tudo é uma coisa só, né? O objetivo da coisa como um todo é um só, é chegar a Pax. A Pax. E a gente conversou esses dias, não foi? Foi. Não foi? Foi antes de ontem. A diferença entre paz e Pax. Nós fizemos aqui isso um programa, isso é uma coisa que procede a gente conversar e tem a ver com essa questão do que é o assunto de hoje. Que a paz humana, ela é só aquele pequeno intervalo de tempo no qual eu tenho o que eu queria. O PAZ, paz. Então eu queria uma casa gigantesca. Eu comprei isso, eu estou em paz. Até que eu decido que eu preciso de um carro gigante para botar naquela casa gigante. Aí eu já não estou mais em paz, a paz acaba. Então a paz é quando eu encontro a minha contraparte,
que não é contraparte. É por isso que dá problema, porque a gente sempre procura contraparte, a gente tem que procurar a parte a favor. Quando você procura contraparte, aí é karma, né? Aí vai dar problema. Então eu achei a minha parte a favor, aí eu estou em paz. Aí um dia brigou, acabou a paz. Então a paz é como se fosse um eletrocardiograma. Então eu tenho o que eu quero, ela não depende tenho, de não certas tenho. coisas. E aí isso é o dia a dia, então a paz é uma coisa efêmera e na verdade a vida, ela é mais a busca pela paz do que a própria paz. E quando a pessoa encontra a paz, ela vai se sentir tão desconfortável, né, que ela vai buscar um desejo para que esse desejo cause um desequilíbrio e o tire da paz. Isso é a paz humana. É um estado, né, temporário quando um desejo é satisfeito. E, em contrapartida a isso, eu tenho a pax. Com X, PAX. Que seria a paz divina. A paz divina não é um estado. A paz divina é um lugar, é um ambiente, é um projeto, no sentido de se projetar. É onde você se projeta. Então, eu digo assim... E que não está condicionado a nada para estar em pax, né? Eu estou em paz, isso é efêmero. Agora, se eu estou na pax, né, aí já não tem... Isso é irreversível, né? Porque daí quem pode estar em pax, quem pode estar na pax é você consciente, né? Que é um lugar onde não há variante, onde o humano e o divino coexiste, que é o que existe hoje. Né? Porque eu estou na paz, assim, eu estou na paz até quando eu saio agora e alguém vem e passa na minha frente no trânsito, né? E me incomoda. Como aqueles negócios lá da outra semana que a pessoa te incomodou. Foi. Então tua paz durou só até quando chegou no trânsito ruim. Isso não é paz, né? Isso é um tempo entre duas respirações de um conjunto de elementais. Então a gente se engana achando que isso é paz. Isso não é paz. Paz humana, ela deve ser só uma base para que cada um de nós busque a pax, busque estar na pax, que daí é o sempre, aí é o todo, aí é o mais próximo do uno que a gente consegue chegar enquanto ainda existindo como ser humano, é estando na pax. Então já sabe, a partir de agora habitue-se e cumprimente assim, quando você quer desejar alguma coisa boa, um lugar bom para alguém, um estado, né? É um estado, não é isso? É um estado. Um estado é a paz. A paz. E a pax é um lugar. É um lugar. Paz... E qual é o lugar? E o mais interessante, só que eu quero, qual é o lugar onde se manifesta, qual é o lugar onde existe a pax hoje? Qual é o lugar? O sempre. E onde é que é o sempre? Aqui agora. Muito bem. Viu? Aprendi! E eu quero dar uma boa notícia para vocês, tá? Isso. A boa notícia é o seguinte. Eu estava falando com o Jorge, nosso convidado, nosso querido amigo e irmão. Em agosto, no final de agosto, um sábado a ser determinado, nós vamos tomar como contumácia, sempre que possível, uma vez por mês, nós vamos nos reunir com você. Nós vamos estabelecer um lugar, nós vamos determinar umas 3 horas cada tarde, com um tema de extrema relevância que possa fazer-nos crescer conjuntamente. Um tema divertido. Isso, divertido, onde você vai poder perguntar e interagir conosco. Isso é um compromisso que Jorge e eu assumimos com você. Essa é a alvíssara que nós temos para passar para vocês hoje. Então, vocês vão saber, através do Vida Inteligente, pela mala direta. Então, eu acho que tudo, como é que é? Insemine, não sei o quê. Como é que... Eu enrolo, mas você sabe o que eu quero dizer, né? Você enrola e a gente desenrola. É isso aí. Os pés mestres in semine, a esperança reside na semente. Na semente. Então é isso. Então a semente... Esse encontro que a gente conversou, só aproveitando um minuto que falta, isso. É porque já aconteceu, para que tudo isso que a gente conversa se tornasse realidade, assim como é a realidade, para que o mundo da pax se estabelecesse, o sempre. Então, houve o et ocidente lux, quer dizer, a luz não vem mais do Oriente, ela vem do Ocidente. Então, a gente está conversando de criar nos reunir, eu, você, o grego, todos nós, e dar o nome de et ocidente lux, né? E um subtítulo de um olhar sobre o invisível. Conversar sobre o que a gente tem conversado aqui, para que a gente consiga daí, mais próximo, vitalmente, criar um movimento, criar uma massa crítica, remexer positivamente, né, o astral e a mente concreta, daí não só mais o meu, do grego, não só a minha diversão, mas a diversão de vocês, e daí nós juntos, né, vamos fazer um movimento, vamos fazer um acordo. Né? É isso aí. Um acordo e vamos transformar esse mundo. Vamos deixar, fazer com que esse mundo, né, ele seja visível
para todos, mesmo para aqueles que têm mais resistência em ver o que já é realidade, que é o futuro, que é o sempre. De minha parte, um fraterno abraço a vocês e até daqui a alguns dias. Obrigado. Então, aquele abraço e o atniatniatat e o até sempre.